Olá, alunos do sexto ano, como vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Bom, continuando a nossa aula de matemática, por aqui, professor Daniel Barros. A gente está vendo aí um pouquinho de geometria. A aula passada vimos ponto, reta e plano, né? Na aula de hoje, então, a gente vai dar continuidade a alguns elementos, principalmente aí em relação à reta. Por isso a gente vai ver os segmentos de reta. Tudo ok, então? Vamos ver então agora a semirreta. O que seria uma semirreta? Então, a figura 1, onde está a figura 1, professor? Lembrando, esse material está no livro A Conquista da Matemática, estamos na página 83 do seu livro de aula. A figura 1 está aqui, pessoal. A figura 1 está aqui, ó. A figura 1. Deixa eu pegar o amarelinho aqui que eu gosto muito. Mostra a reta R. Se lembrem, né, que a gente tem uma reta, aqui está ela, tá? E ela é chamada de reta R. E passa pelos pontos A, aqui está o ponto A, ó. E aqui está o ponto B. Esta reta passa por esses pontos, tá? Por ser uma reta, não tem início nem fim, certo? Por ser uma reta, não tem início e nem fim. Agora considere o ponto A é a parte da reta R que partindo de A passa por B. Então notem aqui, ó, eu tenho aqui começando no A, a reta partindo de A, ela passa pelo ponto B e vai para o infinito. Tá? Então notem que tem até tendência de ela seguir aqui para o infinito também. Nesse caso, traçamos a semirreta que tem origem. Então, uma semirreta ela tem origem. Ela tem origem em um ponto. Tá? Ela tem origem, então, nesse caso, no ponto A e passa pelo ponto B, como mostra a figura 2. Tá? Indicamos, então, a gente coloca as duas letras do ponto, a letra A e a letra B, e a gente usa essa nomenclatura. Um tracinho, uma seta, dizendo que ela partiu do A e passou pelo B. Tá? Partiu do A e passou pelo B. Observe novamente a figura 1, tá? E considere o ponto B é a parte da reta que partindo de B passe por A. Então agora se eu fizer ao contrário, partindo de B vai passar pelo A. Então eu posso indicar o seguinte dessa reta, né? A reta partindo de B, BA, tá? Segmento de reta. Tá? Ou AB, também na ordem alfabética, né? E agora a setinha tá para cá, ó. BA e AB, tá bom? Então uma semirreta, lembrando, a reta não tem fim, não tem começo e não tem fim. A semirreta sempre tem um começo. E é uma parte dentro da reta. Nesse caso, então, falando ali da figura 1, a semirreta que tem origem no ponto B e passa pelo ponto A, como mostra a figura 3, ó, tem origem no ponto B e passa pelo ponto A, tá? A gente chama, então, segmento de reta, BA, e usamos essa nomenclatura, essa setinha em cima do segmento de reta. Então, o que é a semirreta? A semirreta é uma parte da reta. Ela tem origem e não tem fim em apenas um sentido, tá? Então, ó, a reta não tem começo e não tem fim. Ela pode passar por dois pontos, ou ela pode passar um ponto várias vezes, né? Já a semirreta, ela tem início, tá? Ela tem uma origem e ela não tem fim. Então, ela começa num ponto, passa pelo outro e não tem fim. Isto é uma semirreta, conceituando. Já o segmento de reta, ó, semirreta tem origem e não tem fim. O segmento de reta, vamos identificar. Veja a representação de um campo de futebol. Cada uma das linhas laterais prolongadas indefinidamente, nos dois sentidos, sugere uma reta. Então, se eu esticar a linha sem fim,
sugere aqui uma reta R, ó. Pontilhado, a lateral, estou imaginando, ela sugere uma reta R. Lembrando, se eu for falar de plano, você lembra o que é plano? Posso dizer que o campo de futebol é o plano, né? Que plano é? Pode ser o plano alfa? Pode ser o plano alfa. A letra grega alfa, né? Pode ser beta, pode ser gama. Beta é mais ou menos o B assim, né? E o gama é mais um Y, né? Então são as letras do alfabeto grego, tá? As letras do nosso alfabeto grego. Alfa, gama e beta. Bom, então temos um campo de futebol, imaginando uma lateral que seja uma reta. Agora vamos considerar os pontos nessa reta. O ponto A começa aqui bem no cantinho do campo de futebol e o ponto B, que termina aqui. Essas são as extremidades do campo da linha lateral, em evidência no desenho. Os pontos dessa linha situados entre A e B, a figura geométrica obtida, representará uma parte da reta. Essa parte da reta que colocamos em evidência na figura denomina-se segmento de reta. Qual a diferença do segmento de reta para a semirreta? A semirreta começa num ponto e não tem fim. O segmento de reta começa num ponto e termina no outro. Tá? Então, quando eu tenho um segmento de reta, ele começa num ponto e termina no outro. Então, tem início e tem fim, tá? Em cima de uma reta infinita. Bom, observe então que o segmento de reta AB, tá? Então tem uma reta R, ó, e tenho dois pontos marcados. Esse segmento que está em azul começou em A e terminou no B é o nosso segmento de reta. Os pontos A e B são extremidades do segmento, são os que estão na ponta do segmento. A reta aqui é chamada de R, sempre uma letra minúscula do nosso alfabeto. É a reta suporte do segmento, né? Então, uma reta que vai me dar orientação dentro do segmento. Uma reta suporte do segmento de reta. Para nomear um segmento de reta, indicamos as letras das extremidades desse segmento, que são A e B. No exemplo, temos, então, segmento de reta AB e a gente bota um tracinho, sem a seta. Lembre que semirreta, a gente bota o tracinho e a seta. O segmento é só um tracinho em cima. Segmento cujas extremidades dos pontos, aqui nesse caso, são A e B, é o que está dizendo esse símbolo aqui do livro didático de vocês. Tá bem? Agora a gente vai falar, então, os segmentos, eles podem ser consecutivos e também podem ser colineares. O que será um segmento consecutivo e um segmento colinear? Então, observe a figura. Tá? Temos aqui, então, alguns segmentos, AB, BC, CD e DE. Dois segmentos têm uma extremidade comum, são denominados segmentos consecutivos, quando eles têm uma extremidade em comum. São exemplos de segmentos consecutivos, ó. Então, começa no A, para no B. O próximo começa no B, para no C. O próximo começa no C, para no D. O próximo começa no D e para no E. Então, esses segmentos, AB, BC, BC e, AB e BC, comecei no A, cheguei no B, do B eu parti por C. Nota que ele segue uma sequência, eles são consecutivos. Se eu fizer um outro segmento, vou sair do C, ir lá no D, e do D eu vou partir para o E. São segmentos consecutivos, BC e BD. Posso também sair do A até o C e do C até o E. Também um segmento consecutivo. Então, sempre um segmento que eu consiga chegar num ponto e dali partir para outro segmento são os segmentos
consecutivos, né? Consecutivos, tá? Chegar num ponto e partir dali para um outro ponto são segmentos consecutivos. Agora, dois segmentos que estão numa mesma reta, suporte, são denominados segmentos colineares. São exemplos. Então vamos lá. Vou pegar aqui e vou redesenhar o segmento em vermelho. Ó. BC, onde está BC? Está aqui. BC. Tá? E CD são segmentos colineares. Estão na mesma reta e na mesma origem. Ó. Tá? Também tem aqui, ó, outro segmento colinear. Nesse, além de colinear, ele é consecutivo, até foi, né? BC, ó, segmento BC e o segmento BD. Fazer aqui o segmento BD, fazer de marca-texto, ó. BD, tá? Também são segmentos colineares, tá? BD e BC, BC e BD foi o que eu fiz, BC e BE, então sempre na mesma reta. Professor, o segmento AB é colinear? Não, pessoal. Para ser colinear, ele tem que estar na reta suporte. Quem é a reta suporte aqui? A reta suporte é essa aqui, ó. Toda essa aqui é a reta suporte desses segmentos. Então, todo segmento que tiver cima dessa reta aqui é a reta suporte, tá? Bom, então eles podem ser consecutivos e colineares, né? Consecutivos quando eu paro num segmento e consigo desenhar outro. Colineares quando eles estão em cima da mesma reta suporte. O que mais que temos? E aí vem as atividades. Deixa eu dar uma olhadinha nas atividades, é isso aí. Pronto. Aqui depois, na próxima aula, eu vou ver medidas. Então, nessa aula, é somente isso aí. Entender, relembrando, o que é semirreta, tá? Não esqueçam. Semirreta, começa num ponto, passa pelo outro, né? E não tem fim. Segmento de reta, começa num ponto, termina no outro, em cima de uma reta suporte. Consecutivas, começa num ponto, se eu chegar no outro ponto e conseguir desenhar mais uma reta, é uma reta consecutiva. Colineares, tem que estar na mesma linha. Tanto a reta pode estar vertical, pode estar horizontal, pode estar inclinada, não importa. Ela tem que estar na mesma linha, né? E esses segmentos têm que estar em cima dessa reta suporte, tá? Vou liberar as atividades para vocês tentar entender o que é esse tipo de segmentos, né? Do estudo da reta. E aí, venham aí corrigindo e tirando as dúvidas para ver quem conseguiu entender realmente o que é esses elementos da geometria. Tá bom, alunos do 6º ano? Um abraço para vocês. Espero que vocês desenvolvam essa atividade com calma, né, com tranquilidade. Pessoal que vai lá para presença remota, para o ensino remoto, né? Estou disponível lá nas minhas redes sociais para tentar tirar algumas dúvidas. E aqueles alunos que estão indo para a escola, no presencial, a gente vai trabalhando na aula presencial com outros exemplos, né? Tentando sanar a dúvida de vocês. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau para vocês.